Então, vamos chamar a nossa próxima palestrante, que é a professora mestre Maria Alice Pius, vai falar sobre análise de erros e reflexo nos orçamentos em construção civil. Oi, boa tarde, para quem ainda não cumprimentei. É nítido, né, que todos os professores se empolgam tanto com o seu assunto que daria para ficar a tarde inteira falando, né? Mas a ideia do evento foi exatamente um instantinho para cada um, para despertar a curiosidade e depois podermos talvez conversar com mais cuidado com aqueles que têm um interesse nos nossos assuntos, né? Eu falo de orçamento, um assunto que já estudo há bastante tempo, desde a época que comecei a desenvolver os trabalhos na parte de BDI, e naquele momento era um assunto que dispunha de pouquíssima literatura, e daquele momento para frente ainda acabei me envolvendo cada vez mais com isso, e nesse momento eu restringi uma pequena parte do assunto que eu trabalho no momento, para mostrar hoje voltado à análise dos erros que acontecem no orçamento e que refletem, é lógico, né, no valor da obra, e isso de forma bastante expressiva. Para isso, eu vejo que as professoras que me antecederam falaram muito de informação, e o orçamento nada mais é do que utilizar informações. Nós utilizamos a base das informações de projetos, de consumos, de execução de obras, para aplicação do orçamento. Então, a informação é um dos detalhes mais importantes que nós temos. E a integração dessa informação, inclusive como as professoras citaram anteriormente, e tenho certeza que até o final dessa tarde nós vamos continuar ouvindo isso, é de suma importância, porque os assuntos eles se interligam, não é porque cada um pesquisa um tópico, mas esse tópico tem relação com os outros. Vamos lá. Eu separei alguns detalhes para poder, nesses 10 minutos, passarmos por eles e chamar a atenção desse título que eu me propus a falar com vocês. E começando, eu apresento aqui os motivos para que somente 53% dos projetos consigam atingir o sucesso total. Isso está publicado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde ela cita que quais são eles? A falta de sincronia, planejamento da fase de desenvolvimento versus execução, falhas no processo de suprimento, contratante, contratada, qualidade da engenharia, definição, eficácia do escopo, frequentes mudanças no projeto, despreparo da equipe gerencial, administração contratual frágil. Vejam que esses detalhes, todos eles impactam várias áreas, impactam consequentemente no sucesso, impactam no valor financeiro. E isso representa quase 50%. É um percentual muito forte, muito expressivo. A parte de projeto que já foi tão falada aqui à tarde, que bom, né? Existem vários estudos que analisam e expressam a margem de erros, o que a margem de erro, o que a fase de projeto pode acarretar como erro. E esse daqui, expresso em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, onde ele mostra que, dependendo da fase do projeto, há uma alteração na margem de erros, partindo dos estudos preliminares, uma margem de erro de mais ou menos 30%, um anteprojeto, mais ou menos 20%, um projeto básico, mais ou menos 10%, e um projeto executivo, mais ou menos 5%. Vejam que aqui, de novo, é a informação. Cada um desses projetos, ele contempla uma quantidade maior de informação. Portanto, quanto mais informação nós temos, a margem de erro é menor. Mesmo pensando assim, no projeto executivo considera que tem margem de erros, ainda assim existem falhas. As apresentações anteriores das professoras mostram muito que existe uma visão, uma necessidade de integrar tudo, de ter cuidado com a informação, que a informação trabalhe em conjunto, que ela seja real, que ela represente a realidade e que exista uma análise dessa informação pré-execução, né? Se falou de projetos a serem realizados, de projetos já construídos.
mas o que a gente puder investir para melhorar é muito importante. Vejam que nós temos legislação hoje na parte pública que permite que sejam feitas licitações com projeto básico. E olhando esta tabela, a gente analisa que já partimos de uma margem de erro grande. Então, quando citado nas palestras anteriores, a possibilidade, né, já a visão de profissionais da área, de legislação pedindo que precisa trabalhar essa informação de uma forma mais coerente, ela tem que ser integrada. É a hora de nós pensarmos nisso com mais cuidado. Não existe mais a possibilidade de a gente usar essas palavras aqui como elas estão soltas, né? É planejamento, é orçamento, é controle. Cada um está num lugar, cada um é uma coisa, cada um é um assunto. Sim, mas eles estão todos interligados. Essa engrenagem que eu coloquei aqui, tempo, dinheiro, execução, nada mais é do que essas palavras que elas estão interligadas e elas estão interligadas nas transparências anteriores, elas estão interligadas em projeto, elas têm a necessidade dessa informação. E não há mais como dizemos que cada um na sua casa e cada um trabalha em separado. É a hora de juntar essas informações e ter essa informação conjunta para ter garantia do que vai ser feito, para ter garantia da previsão, a previsão tanto em tempo como a previsão em dinheiro. Trabalhamos de forma distinta para chegar nas informações, mas elas se cruzam, né? Elas caminham em paralelo. Então, a necessidade de fixar isso. Aqui eu separei coisas muito simples, porque nas ilustrações anteriores a gente fala da parte pública, mas além da parte pública, aqui também serve para a parte pública, mas nós temos construções que são residenciais, temos habitação, temos construções de vários portes, de vários níveis, e todas elas partem de princípios de informação, de projetos, como está aqui, pensando em quantificação. Uma das coisas que a gente faz no orçamento, quantificar. Mas para quantificar, precisamos dos projetos. Vejam que a cada passo que nós demos, a cada corzinha que nós estamos mudando, se existir erro no primeiro, esse erro carrega para o próximo e assim por diante. E muitas vezes, quando a gente fala de o orçamento, é um assunto trabalhoso, mas às vezes ele é relegado ao segundo plano, mas quando do andamento da obra, aí ele é lembrado, porque faltou dinheiro, excedeu, algo não cumpriu com o previsto. Muitas vezes não é que ele foi ineficiente, mas a informação que se tinha para fazê-lo, essa sim foi ineficiente. Então, aqui, quando eu expresso a parte de quantificação, eu mostro que desde o projeto nós temos informações. Na indicação dos serviços, nós temos informações. Se a indicação do serviço for errônea, eu erro também daí para frente, porque eu vou indicar um valor correspondente ao que foi especificado enquanto serviço. Para chegar na quantificação propriamente dita, além de todas essas informações, nós temos critérios utilizados para medir, que muitas vezes eles não são bem interpretados, muitas vezes eles não são bem redigidos, e muitas vezes eles não são entendidos para por que a necessidade de haver esse critério para que se faça a quantificação. Novamente, é mais um ponto aí aonde nós podemos ter um deslize. Existe o critério, existe a informação, mas existe uma deficiência em aplicá-la. Eu recorro novamente num erro, porque a próxima informação, que é a quantificação, já vai apresentar esse erro. Cada um desses pontos é um ponto onde a gente pode apresentar um deslize e pode comprometer, então, o nosso orçamento. Aqui eu fiz uma atividade, inclusive uma atividade que eu fiz em aula, e dessa atividade que eu fiz a respeito de indicação dos serviços, quais os serviços que vão ser executados para essa obra que está com vocês, e essa obra onde vocês têm memorial, especificação, vocês têm detalhamento do que vai ser feito. E nesta relação eu obtive uma quantidade muito grande de erros. Erros que, o que eu mostro daqui para frente são coisas muito simples, mas coisas simples que muitas vezes não são diagnosticadas enquanto erros, até pela simplicidade dela.
Isso eu já estou acostumado, porque é visual, uma porta, uma janela, um revestimento, um teto, um piso. Então, aquele conceito já está incorporado e muitas vezes não se observa o detalhamento necessário para se orçar. Então, aqui eu relaciono uma série de fases onde foi diagnosticado com erro para indicação dos serviços que vão ser feitos. Erros tanto de agrupamento de serviços ou separação de serviços, quanto como mistura entre serviços e o que vai ser utilizado para eles, serviços e materiais. Porque nós também temos muitos materiais que se confundem, o nome se confunde com o nome do serviço. E se houver uma falha por parte de quem está orçando... 2 minutos, professora. Em relação ao que ele está, onde ele está considerando o preço, é do material, é do conjunto pronto, instalado? Isso, consequentemente, reflete no valor final. Então, agilizando, eu coloquei 2 ilustrações aqui bastante simples, 2 tabelas e 2 ilustrações, pegando 2 destes problemas. Um deles correspondente às janelas, a indicação de que vão ser utilizadas janelas na casa. Sim, quantas? E aí eu fui colher a informação de quais eram elas, quais os tipos, quais os modelos, e cheguei no que está aqui na tela, na última linha da tabela, qual o valor correspondente às janelas corretas da edificação. Só que quando eu perguntei quais eram os serviços, me foi indicado simplesmente janela. Eu vou cobrar por janela. Só que elas são completamente distintas. Então, poderiam ser cobradas essas que eu indiquei, porque elas estavam especificadas. E se considerasse que todas são iguais, para essas que foram indicadas, a margem de erro passa a ser absurda, por mais simples que seja. Então, a margem de erro nesse ponto partiria de menos 27% a mais 182%, só porque não foi respeitada a especificação na indicação deste serviço. Depois eu indico no próximo, feito com portas. E também o azul seria o valor, né? E o amarelo seria o valor correspondente a cada um destes, errados, somente o último que está correto, e a linha azul mostrando qual seria o erro, que também corresponde a uma margem de erro bastante grande. Agilizando aqui para finalizar, outras causas que ocasionam erro: cotação de insumos incoerentes com as especificações. Existem materiais que nós temos com qualidade, com dimensão, com acabamento, com uma infinidade de detalhes diferentes que fazem parte das especificações. Encargos, desconhecimento da aplicação e aplicação errada. Informações referentes ao consumo de insumos necessários para execução de serviços. Nem sempre a informação que se tem é confiável, é correta. Determinação dos custos indiretos, e aí eu volto a falar do BDI, que cada obra é diferente, as especificidades da obra têm que ser levadas em consideração, e ainda temos um costume muito grande de ouvir colegas na área dizendo assim, qual é o percentual que eu tenho que usar? Ele não pode ser o único. Finalizando, então, trabalhar com estes erros, e na verdade o trabalho é maior do que isso, eu tive um incentivo disso pensando que nós temos muito a investir na área de habitação, muito. E esse dinheiro que é gasto erroneamente, temos que começar a pensar nele com muito mais carinho. Então, o uso consciente de materiais, a sustentabilidade, eliminação de desperdício, treinamento de pessoal, eficiência nos sistemas de informação, voltando às palavrinhas, o planejamento, o orçamento, o controle. É a hora da gente pensar nisso com muito mais cuidado, investir muito mais nos nossos profissionais, investir muito mais na qualidade da informação, já que agora nós passamos a ter ferramentas diferentes, essas ferramentas diferentes passam a conversar e vão trazer subsídios para nós, é hora de investirmos nisso. Agradeço vocês, gente, muito obrigada, sei que muito rápido, mas fico à disposição para quem quiser alguma coisa a respeito do assunto. Muito obrigada.